Louvado seja o nome do Senhor, vamos em frente, seja bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia em um ano, estamos avançando, firmes, vamos nós, já pegue sua Bíblia, prepare o ambiente, junte a família ou se está em trânsito, vamos juntos, abra o seu coração e vamos ao tempo na palavra de Deus, tá? Hoje estamos passando pelos capítulos 10 e 11 de Neemias, anote aí, Neemias 10 e 11, e Hebreus capítulo 9, são os capítulos de hoje, ok? Só lembrar você que é novo no nosso canal, de você se inscrever. Faz isso, por favor, para você receber os nossos avisos e notificações, ok? Vamos começar? Vamos a Neemias capítulo 10, a partir do verso 1. Os que assinaram e selaram o documento foram o governador Neemias, filho de Acalias e Zedequias, os sacerdotes Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atuz, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Os levitas Jesua, filho de Azanias, Binui, dos descendentes de Henadade, Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Assabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino, e os líderes do povo Parós, Paate Moabe, Elão, Zatur, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Rassum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Alóis, Piléa, Sobeque, Reum, Hassabiná, Maacéias, Aías, Anã, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baanã. Então o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo, e todos que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra, a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas e de todos que tinham idade para entender, uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene. Juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus, dada por seu servo Moisés, e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor, nosso Senhor. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes desta terra, nem permitir que as filhas deles se casem com nossos filhos. Também prometemos que se os habitantes desta terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, não compraremos deles. A cada 7 anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas. Além disso, prometemos obedecer ao mandamento de pagar o imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus. Esse imposto também será usado para providenciar os pães da presença, as ofertas regulares de cereais e os holocaustos, as ofertas para os sábados, para as celebrações da lua nova e para as festas anuais, as ofertas sagradas e as ofertas pelo pecado para fazer expiação por Israel. Será usado para tudo o que for necessário para o trabalho no templo do nosso Deus. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular para que as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo tragam ao templo de nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor, nosso Deus, conforme prescrito na lei. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor
os primeiros frutos de todas as colheitas, tanto os dos produtos da terra como das árvores frutíferas. Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos de bois, como de ovelhas, conforme prescrito pela lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo do nosso Deus. Trataremos o melhor de nossa farinha e outras ofertas de cereal, o melhor de nossos frutos, de nosso vinho e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas 1/10 de tudo que nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos. A 10ª parte de tudo que for recolhido como dízimo será entregue pelos levitas ao templo do nosso Deus e colocada nos depósitos. O povo e os levitas deverão trazer essas ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite para os depósitos e colocá-las nos recipientes sagrados, perto dos sacerdotes que ali estiverem ministrando, dos guardas das portas e dos cantores. Prometemos não descuidar do templo do nosso Deus. Finalizamos aqui Neemias capítulo 10. Vamos ao capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para morar em Jerusalém. Esta é uma lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, continuou a viver em suas próprias casas nas várias cidades de Judá. Mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, da descendência de Pérez, também Maacéias, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, da família de Selá. Dos descendentes de Pere, 468 foram morar em Jerusalém. Eram todos homens valorosos. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, depois dele, Gabai e Salai, e 928 parentes ao todo. O chefe deles era Joel, filho de Zicre, auxiliado por Judá, filho de Rassenua, o segundo no comando da cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim e Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, principal encarregado do templo de Deus. Também 822 colegas que serviam no templo, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, junto com 242 colegas, chefes de suas famílias, e ainda Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e 128 de seus colegas, homens valorosos. O chefe deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azricam, filho de Assabias, filho de Buni, também Sabetai e Josabade, líderes dos levitas encarregados do trabalho fora do templo de Deus. E ainda Matanias, filho de Milca, filho de Zabdi, descendente de Asaf, que dirigia as ações de graças e as orações também, Baquebuquias, assistente de Matanias,
e Ábida, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Havia ao todo 284 levitas na cidade santa. Dos guardas das portas, Acube e Talmon, e 172 colegas que guardavam as portas. Os outros sacerdotes e levitas e o restante dos israelitas moravam cada um na propriedade de sua família nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do templo, liderança de Zia e Gispa, moravam todos na colina de Ofel. O chefe dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hassabias, filho de Matanias, filho de Mica, descendente de Asaf. Os membros da família de Asaf eram cantores no templo de Deus. Exerciam suas responsabilidades diárias, de acordo com os termos de uma ordem do rei. Petaías, filho de Messesabel, descendente de Zera, filho de Judá, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados vizinhos, com seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba, e seus povoados em Dibom, e seus povoados, e em Jecabzeel, e seus povoados. Também foram morar em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag e em Meconá e seus povoados, e ainda em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa e em Adulão e seus povoados, em Laquis, com os seus campos, e em Azeca e seus povoados. Assim o povo de Judá se estabeleceu desde Berseba, no sul, até o vale de Rinom. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Geba, em Micmas, em Aia e em Betel e seus povoados. Também foram morar em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Nebalate, em Lod, em Ono e em Geraracim. Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Finalizamos aqui o capítulo 11 de Neemias, os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento. Vamos a Hebreus capítulo 9. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada Lugar Santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada Lugar Santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora, não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo, para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não pode criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado.
Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados a receber a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue, depois de ler todos os mandamentos da lei do povo. Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, e os aspergiu com ramos de isopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue os tabernáculos e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo, repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Finalizamos aqui Hebreus 9, os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Antes de sairmos, eu ainda quero orar por você e pelo nosso dia, ok? Quero pedir e lembrar você de deixar o seu like, seu joinha aí, marca o símbolo do joinha, ok? Compartilha com seus grupos, contatos, sua lista. E se inscreve no nosso canal, aperta o sino de todas. Beleza? Vamos orar? Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, por mais um dia, vencendo mais um dia no plano de leitura da Bíblia em um ano. Que alegria poder encontrar os meus irmãos, pessoas que estão determinadas a viver pela Tua palavra, a conquistar sabedoria do Teu reino pela Tua palavra. Vem, Senhor, e nos capacita. Nos dá, Senhor, capacitação para esse dia. Senhor, nos ajuda. Nós consagramos a Ti nossas vidas, entregamos nosso dia no Teu altar, pedindo a Tua bênção, a Tua paz, a Tua prosperidade, onde quer que andemos. O Senhor esteja conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua palavra. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. E quem está aí do outro lado e crê comigo, diz aí amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.